Ministério do Turismo apresenta... Pra querer, pra aprender, Amazônia das Palavras. Acompanhe agora Diário de Bordo da Expedição Amazônia das Palavras. Patrocínio Cigás, Companhia de Gás do Amazonas, Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Cultural Acapulco Filmes, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas, Fundação Rede Amazônica. Classificação livre. Quando você estimula a contação de histórias, eu acho que estimula sim a possibilidade de você ampliar o seu mundo. A Amazônia tem um acervo muito grande de histórias oralizadas. Na medida em que você também chama atenção para que essas histórias estão dentro dos livros e que são contadas de maneiras diferentes, a gente tem falado muito na criação literária, na criação da poesia, no recolhimento da poesia que está no mundo para depois ser transformada em texto. E na medida em que você reforça a ideia de que a poesia que está no mundo está nos livros, está nos filmes, eu acho que fica uma semente interessante, sim. A Beth tem um histórico dedicado à educação. É uma das organizadoras há mais de 40 anos do Cineduc, que une cinema e educação. Tem uma vasta experiência em trabalhar a educação com a linguagem audiovisual, com a linguagem cinematográfica. E o desafio agora foi trabalhar a educação numa perspectiva a partir da literatura. O projeto Amazônia das Palavras, desde que eu entrei em contato com eles, né, a partir do convite de vocês, que é um grupo com quem eu já trabalho, que são pessoas de produção de projetos importantíssimos nesse país, como o Cinemazônia itinerante, né, que são projetos de muita potência, e que se preocupam justamente com áreas que são pouco vistas, áreas que têm pouca visibilidade, e não só no que se leva, mas também no que aquelas pessoas produzem de cultura, que é uma cultura riquíssima naquela área de Guaporé, na área toda, inclusive, que a gente percorreu com a Amazônia das Palavras, e a visibilidade é pouca porque ainda existe, primeiro, muito preconceito, né, muita dificuldade de diálogo entre as partes, os pedaços do Brasil, e a gente sempre lutou para que essa dificuldade fosse superada, né, para que a gente pudesse ter um diálogo maior dentro do país e fora do país também. É importante estar junto com as pessoas. O desafio foi esse: como é que eu posso chegar nas escolas, numa turma? A gente tem que dizer que esse projeto é muito rico, inclusive porque são várias oficinas. O pessoal vai poder ver algumas das pessoas que fizeram oficinas nas lives desse mês, né? O Daniel Andurucu, o Bessa, o Zé Ribamar Bessa, o Zé Roberto Toreiro, que também vão falar das oficinas deles. E estabelecer uma ligação entre todo esse trabalho, cada um numa turma. As turmas não eram pequenas, eram grandes. A recepção em cada cidade foi muito calorosa, foi muito entusiasmada, e isso deu um gás danado para a gente poder também dar o melhor que a gente podia. Quando a gente te fez o convite para integrar a equipe do Amazônia das Palavras, mesmo que você já tenha trabalhado com a gente em outros projetos, que não somente no Amazônia das Palavras, qual foi a grande expectativa que você criou em torno do projeto? Essa é uma pergunta muito interessante, porque não só nos projetos que eu fiz com vocês, mas em todo projeto que a gente faz, e há muitos anos, em cada lugar que você chega,
você chega com uma expectativa e essa expectativa vai mudando também. A proposta do que você está fazendo vai mudando de acordo com a recepção das pessoas, com o interesse das pessoas, porque os interesses não são monolíticos, eles têm a perspectiva. Quando eles se abrem para nos receber, eles também têm expectativas. Então, o papel sensível é conjuminar a nossa expectativa com a deles. Ter uma escuta muito apurada, não só ir levando coisas, mas eu acho que uma das coisas mais importantes desse projeto foi também o que eu colhi ali, né? O que isso enriqueceu a minha visão de mundo, o que enriqueceu o meu contato com adolescentes, e como isso se coloca hoje na minha vida. É claro que eu saio transformada também, e eu tenho certeza que a gente chega lá transformando, em algum grau, em alguma turma mais do que em outras, em alguns lugares com mais fertilidade do que em outros, porque isso é natural, né? Uma das coisas que eu posso dizer que foi muito marcante, nas cidades maiores, como Porto Velho, essa recepção tem Manaus, essa recepção tem um caráter diferente do que você viu em Humaitá, em Borba, enfim, em todas as outras cidades, né? De alguma forma, a cultura é diferente, as ações dos jovens são diferentes, e a gente tem que chegar com a escuta muito apurada, para não chegar tratorando também, né? Montada no seu diploma, montada na sua experiência, achando que você é o máximo, enquanto que todos nós, o que nós queremos quando a gente vai, é uma expectativa minha, é a troca realmente. A Amazônia tem uma riqueza profunda em lendas, né? Em que mistura a coisa do índio, do indígena, né? Do caboclo, enfim. Os mitos. Os mitos, né? Os quilombolas. Essa mistura toda gerou uma mitologia muito profunda e significativa, né? E, por fim, eles acabavam apresentando as histórias. Muitas delas eram inventadas, criadas em cima dos mitos, né? E apresentavam em forma de quadrinhos, ou em forma de verbalizando, em forma de teatro, muitas vezes. E uma das vezes um grupo apresentou em forma de música, porque tinha um violão e uma bateria à disposição lá, uma bateria não, mas um conjunto de instrumentos de percussão, e eles acabaram utilizando aquilo para expressar as lendas do ponto de vista deles. Eu penso que o projeto tem o sentido também dele é quebrar um pouco e desmistificar um pouco essa ideia de que a literatura só pode ser feita por aqueles que estão no nível da cátedra, vamos dizer assim, muito acima de todas as pessoas. Quando, na verdade, as histórias surgem do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? E a gente não pode esquecer também, não só nessa região, mas em todos os lugares, a potência da literatura oral, né? É ótimo que já existam muitas ações de registrar a literatura oral e deixar para poder ser divulgada, difundida melhor. Porque essa oficina tem um outro nome também aí junto, né? Que é escuta. Escuta. A escuta é a anticátedra, né? A escuta é a anticátedra, a gente se dispor a ouvir o que o outro tem a nos dizer, que é um outro exercício que eu acho que hoje é fundamental. O autoconhecimento só é possível se a gente tivesse tempo, que o Amazônia das Palavras dava para a gente dentro das salas, né? Você fica um tempo com aquelas pessoas e ali elas prestam atenção ao que a outra está falando. Então, narrativa e escuta significa cada um tem o direito de narrar e é bom que o outro escute para aprender coisas.
né? E isso se dava numa turma, às vezes, com 50, 60 adolescentes. E quem lida com adolescente sabe que isso não é nada fácil, né? Mas todos nós pegamos essa situação e eu acho que, de uma maneira geral, a gente sai muito bem. Né? É porque a gente também se surpreendeu com o tamanho da demanda, né? A demanda foi maior do que aquilo que a gente imaginava. Então, a gente viveu situações muito interessantes. Vou dar o exemplo de Humaitá, que era um feriado, inclusive, eu acho que você lembra disso. Era um feriado e simplesmente a escola estava lotada, né? Para fazer as atividades das oficinas, das 5 oficinas, e à noite, quando teve aula espetáculo, e o espetáculo circense, simplesmente, eu me lembro que nós fizemos as atividades na quadra da escola, e simplesmente lotou. E isso é muito bacana, surpreende também a gente. Lá em cima, né? Tinha uma arquibancada na escola. Exatamente. Legal. Ou seja, existe uma demanda e as pessoas têm um desejo, que eu acho que é o desejo que mobiliza, seja ele qualquer desejo, que mobiliza que a gente faça as coisas, que a gente esteja vivo, né? Mas me diga uma coisa, Beth, como é que você faz como é que você fez esse link na oficina, né, entre o cinema e a literatura? Não foi propriamente entre o cinema, mas entre a imagem, né? E aí, eu, como fotógrafa também, me interessa e sempre me interessou falar da fotografia, que na verdade é uma das bases do cinema, fotografia em movimento, né? Onde eu fui aluna de São Pereira dos Santos, na UF, e como ele falava, quem escreve o filme é a câmera, né? Depois, então, essas imagens que a câmera escreveu, enquadrando, elas vão ser editadas, elas vão ser montadas e vão ser sonorizadas, assim, um sistema um pouco mais complexo, mas a imagem, né, aquilo que afeta os teus olhos, aquilo que afeta mesmo a tua emoção através dos olhos, ela tem toda, assim, ela é nomeada também, porque você traduzir imagem em palavras é uma coisa difícil, você traduzir palavras em imagem é uma coisa difícil, são duas linguagens, são duas sensibilidades, sensorialidades diferentes, não sensibilidade, são duas sensorialidades diferentes, de formas que não é uma relação simples, mas por isso mesmo eu puxei para isso. E a gente foi, a partir daí, desenvolvendo as histórias. Muitas histórias diferentes, mas, curiosamente, tem uma que foi recorrente, que é a história da Cobra Grande, né? A lenda da Cobra Grande. Cada um conta de uma maneira, mas tem uma coisa que é igual em todos esses lugares. A cabeça da cobra, a Cobra Grande, ela pega a Amazônia inteira. Mas a cabeça da cobra está na praça daquela cidade, da sua cidade, embaixo da igreja. Né? Embaixo da igreja, inclusive, depois a gente ficou conversando sobre por que embaixo da igreja. Né? A importância desse espaço de religião, enfim, ali. Mas em cada cidade, a cobra estava na sua cidade, embaixo da igreja, na praça. E a gente comentou muito essas coisas, né? Porque várias histórias aconteciam, a história do Cantagalo também, que um grupo apresentou com música, eu acabei gravando, né, com meu celular, que também é contada de maneiras diferentes, e uma delas, mais moralista, que foi assim, ali na beira do rio, tinha uma tribo indígena que todo mundo era muito corrompido. Então, aquilo afundou no rio. A tribo inteira afundou no rio no dia de uma festa. E só os barqueiros passam por lá, os ribeirinhos, e ouvem um galo da aldeia cantar. E foi muito engraçado, porque eu fui comentar com o capitão do barco, e ele falou, eu sei, nós vamos passar lá, eu vou te mostrar.
E eu achei muito engraçado, porque ele realmente me mostrou o lugar onde afundou a aldeia. Mas é muito interessante essa relação do ouvir. Quando um grupo falava, o outro falava para ouvir. E, Fernanda, isso é muito mais do que eu tenho visto nas escolas que eu tenho frequentado há muitos anos para fazer oficinas, entendeu? Falta escuta. Aliás, falta escuta no país, né? Falta escuta na vida, falta escuta entre as pessoas. Aliás, eu queria te perguntar uma coisa, você falando você deu você falou de outras, acabou de falar de outras experiências que você tem, né, como educadora aí ao longo dos anos. Você acha que existe um diferencial daquilo tudo que você vive como educadora nos mais diversos locais do país, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste, fora do Brasil, para a Amazônia? Você acha que tem algo que seja diferente ou não? Eu acho que tem muita coisa em comum, mas tem muita particularidade, tem muita peculiaridade, né? Eu acho que a peculiaridade é um fato, né? Existem coisas que são recorrentes para as pessoas, para o julgamento interno das pessoas, porque são coisas sociais muito fortes, mas eu acho que a peculiaridade que eu vejo lá, e posso fazer uma ligação com o trabalho do Cinemazônia Itinerante no Guaporé, que foi uma das experiências mais ricas que eu já tive na vida também. O ribeirinho tem uma maneira muito interessante de olhar, né, a vida. Eu acho que a diferença entre o Guaporé e, por exemplo, o Rio Madeira, mais do que o Amazonas ou o Negro, tem uma questão da preservação das suas margens, e o que também pressupõe uma diferença entre a maneira como as pessoas no Guaporé se comportavam nas oficinas e as pessoas do Rio Madeira ou do Amazonas se comportavam nas oficinas, né? A peculiaridade lá é que realmente a cultura indígena é muito forte, né? Mesmo que se queira negar, mesmo que se queira se ligar numa outra possibilidade, recusando essa, que aliás é uma das coisas interessantes do projeto, porque todo mundo que estava fazendo oficina estava lá para valorizar, para mostrar como a cultura, mostrar aí eu sentada na cátedra, né? Não é para você fazer um exercício com eles de repensar a sua relação com aquela cultura e como é rica, como ela é pujante. Que desafios que são esses da gente trabalhar literatura na Amazônia? Olha, eu honestamente, eu acho que uma das coisas que que já foi feita, né, mas que tem que se intensificar de alguma forma esse ano, é levar mais, trabalhar mais em cima dos livros escritos pelos escritores, né, indígenas, pelos escritores dos povos originários, porque não são poucos, não são ruins, são muito bons, são muitos e muito bons, e que eventualmente um filme também pode ser ligado aí, né, mas não só também. É bom também que a gente mostre a cara de onde a gente vem, mostre quem a gente é, né? A gente tem Daniel Munduruku, o primeiro. Ele é um escritor fantástico, delicadíssimo, extremamente poético, em livros para jovens, em livros para crianças, né? E eu acho que a gente tem que misturar muito essa oferta de literatura, né? A gente tem que misturar muito essa oferta de literatura e buscar
o incentivo para que eles nos devolvam isso de alguma forma, também via internet. Como não? Eles estão toda hora, o tempo todo ligados nisso, né? E eu acho que a perspectiva de trabalhar também com professores, né? Para que a gente possa deixar bem claro qual é a nossa proposta e tê-los aliados, né? Ou nós nos colocarmos, melhor dizendo, como aliados deles, né? Não que eles nos ajudem, mas nós estamos indo com a possibilidade de oferecer coisas e que eles também nos digam que coisas são essas. Pra querer, pra aprender. Amazônia